meu nome é Amanda, sou monitora de patologia da Universidade Federal Fluminense e nesse vídeo vamos falar sobre necrose tecidual e seus padrões. Então, antes de falar sobre os diferentes tipos de necrose, nós temos que falar sobre a morte celular, que é o evento final de uma célula que sofreu lesão irreversível, logo ela não é mais capaz de se adaptar ao ambiente adverso em que se encontra. Existem dois tipos de morte celular, a apoptose, também chamada de morte celular programada, e a necrose. Vamos falar sobre a apoptose, que não necessariamente é patológica e induzida por lesão. Ela ocorre, por exemplo, na regressão dos tecidos durante a embriogênese, na eliminação de células envelhecidas, entre outros exemplos. Então, nesse esquema ao lado, nós podemos ver como esse processo ocorre. Então, existem situações em que o DNA ou as proteínas celulares possuem danos irreparáveis. Então, vamos imaginar uma célula envelhecida que possui dano no seu DNA. Essa célula pode entrar em processo de apoptose, que também é conhecida como morte celular programada. O que é essa morte celular programada? Ocorre uma série de etapas na célula, como a dissolução nuclear, a fragmentação da célula sem perder a integridade da membrana. Então, a célula se divide em pedacinhos e não simplesmente se rompe e libera seu conteúdo no meio. E aí esses fragmentos podem ser removidos pelos fagócitos locais. É importante saber que esse tipo de morte celular não induz resposta inflamatória, exatamente porque como a célula se fragmenta em pequenos pedaços e não simplesmente extravasa o seu conteúdo no meio, esses restos celulares não entram em contato com o meio extracelular e não induzem a resposta inflamatória. Já a necrose é um outro tipo de morte celular que acontece de uma forma desregulada e acidental, diferentemente da apoptose, que tem todas aquelas etapas de forma programada, né? Como exemplo, nós temos a necrose celular, que acontece após uma isquemia, como o infarto do miocárdio. Nesse esquema aqui ao lado, nós podemos ver que a célula sofre uma injúria, e essa injúria desencadeia um dano às membranas celulares e acontece a perda da homeostase dos íons, que são importantes, por exemplo, para o potencial de membrana e outros processos fisiológicos celulares. E aí, as enzimas lisossômicas são liberadas e elas digerem os conteúdos celulares, liberando esses conteúdos para o meio extracelular. E aí, isso vai induzir uma resposta inflamatória, diferentemente da apoptose, que não existe indução de inflamação. Então, nessa imagem, nós podemos comparar a necrose com a apoptose. Então, nesse lado esquerdo, nós temos o processo de necrose. Inicialmente, uma célula normal vai sofrendo lesões reversíveis, que vão acarretar em alterações celulares, como a tumefação, formação de bolhas na membrana, etc. E se essa lesão persistir, se ela for uma lesão progressiva, a necrose vai ser desencadeada. Então, a célula vai se romper, vai liberando seus conteúdos celulares para o meio, e isso vai estimular a resposta inflamatória. Nesse lado direito, nós temos a apoptose. Então, inicialmente, a célula normal, por algum motivo, entra em apoptose. Então, essa apoptose vai seguindo aquelas etapas que eu falei. A condensação da cromatina, vão se formando essas bolhas na membrana, a célula vai se fragmentando aos poucos, formando esses corpos apoptóticos. Então, esses corpos apoptóticos são fagocitados. Então, nada da célula é liberado para o meio. Isso não induz a resposta inflamatória. Então, agora nós vamos começar a falar sobre os padrões de necrose tecidual. Primeiro, temos a necrose coagulativa, em que a arquitetura dos tecidos mortos é preservada por algum tempo, por um intervalo de alguns dias. Por quê? A lesão que causa a necrose desnatura as proteínas estruturais e também as enzimas celulares, que seriam as responsáveis pela destruição arquitetural do tecido. Então, as proteínas se desnaturam, mas não sofrem lise inicialmente. Então, essas células não se rompem inicialmente. Quando eu mostrar a microscopia dessa necrose, vai ficar mais fácil de entender. Então, as células necróticas são removidas posteriormente, depois de algum tempo, pela fagocitose dos leucócitos e pela ação das enzimas leucocitárias. Então, como exemplo aqui eu trouxe a obstrução de um vaso,
que vai causar a necrose de coagulação dos tecidos de um órgão. A única exceção é o cérebro. Quando o cérebro sofre uma obstrução, né, de algum vaso, uma isquemia, ele vai sofrer um outro tipo de necrose que nós vamos ver mais para frente. E o infarto equivale à área localizada, né, da necrose de coagulação. Né? O infarto é a área localizada de necrose de coagulação. Então, quando nós falamos de infarto do miocárdio, isso significa que alguma área do coração sofreu uma necrose de coagulação. E aqui eu trouxe uma observação do eletrocardiograma e das áreas de infarto, porque é possível saber qual área do coração foi acometida por um infarto através do eletrocardiograma, porque cada derivação desse exame equivale a uma área cardíaca. Então, uma artéria coronária sofre uma obstrução, isso vai gerar uma isquemia na área irrigada por ela, e no eletro, as derivações correspondentes àquela área da coronária vão estar alteradas, indicando que um infarto está acontecendo ali. Eu trouxe esse exemplo aqui da macroscopia de um infarto de músculo papilar, que é essa área aqui mais pálida em relação ao resto do miocárdio. Nós temos aqui também essa área mais hiperemiada, mais avermelhada, que é a área de hiperemia reativa próxima ao infarto. Isso se dá devido ao estímulo inflamatório que a necrose de coagulação no infarto causa. Isso vai gerar uma vasodilatação e uma chegada de células fagocitárias naquele local, que vão participar da eliminação das células necróticas, gerando essa área aqui mais vasodilatada, mais avermelhada. Em relação à microscopia, eu trouxe 3 lâminas para a gente ver. Essa do canto superior esquerdo é uma lâmina de miocárdio normal. Então, nós podemos ver as células cardíacas com os seus núcleos centrais. E aqui embaixo nós vemos uma lâmina de um miocárdio que sofreu necrose, em que nós vemos as células musculares sem os seus núcleos e sem as suas estriações. Então, comparativamente, nós podemos ver que a arquitetura do tecido se manteve basicamente igual, fora essas alterações de núcleo e de estriação, mas as fibras continuam com a mesma conformação. Então, aqui ao lado eu citei algumas modificações que a gente pode perceber, como a perda dos núcleos e das estriações, das células musculares lisas cardíacas, a cariólise, que é esse processo de perda do núcleo, é a dissolução da cromatina, que a gente viu nessa lâmina de necrose, e os neutrófilos entre as fibras necróticas que nós podemos perceber aqui, essas células mais basofílicas. E aqui ao lado nós temos uma lâmina, em que na parte mais exterior tem o miocárdio normal, e nessa área mais central, mais clarinha, nós temos a área de fibrose, que é a área em que ocorreu deposição de fibras colágenas devido a um infarto antigo. Agora nós vamos ver outros tipos de necrose, que é a necrose liquefativa, que ela é caracterizada pela digestão das células mortas. Isso vai causar uma transformação no tecido em uma massa viscosa líquida. É o material necrótico mais conhecido como pus. Então, como exemplo, nós temos as infecções bacterianas focais, em que os micro-organismos que causam essa infecção estimulam o acúmulo dos leucócitos, né? Eles estimulam uma resposta inflamatória que vai recrutar esses leucócitos para a área infeccionada. Esses leucócitos vão liberar as suas enzimas e essas enzimas vão digerir o tecido. E o outro exemplo é a morte por hipóxia de células do sistema nervoso central. Então, a isquemia no cérebro vai causar uma necrose liquefativa, que foi aquele exemplo que eu tinha dado da necrose de coagulação, que a única exceção é o cérebro, que quando sofre isquemia, ele sofre uma necrose liquefativa. Por que ele sofre esse tipo de necrose? O cérebro possui uma alta concentração de lisossomos e gordura. Então, na isquemia, esses lisossomos, em grande quantidade, vão digerir as células necróticas e gerar essa massa viscosa líquida. Eu trouxe aqui alguns exemplos de macroscopias de necrose liquefativa. Nessa imagem esquerda, nós podemos ver que essa área de necrose tem uma consistência diferente do resto do parênquima. Então, é uma área mais amolecida, mais friável. Tem essa área aqui que foi totalmente destruída, totalmente substituída
por uma massa líquida. E aqui do lado direito nós vemos um cérebro que sofreu um infarto antigo, em que nós podemos ver essa destruição do parênquima na região da necrose. Então aqui nós temos uma microscopia de infarto cerebral. Nessa lâmina da esquerda nós temos a substância branca normal, que tem esse aspecto. E nós podemos ver que essa parte aqui, essa região, está diferente. Essa região aqui é a região de edema, então ela fica um pouco mais clara que a substância branca normal. Essa aqui é uma substância branca edemaciada, como eu citei aqui embaixo, que vale essa área aqui. E aqui, mais exterior, nós temos essa área do córtex, que é a área que sofreu o infarto. Então ela fica com esse aspecto aqui. E nessa lâmina da direita nós vemos a substância branca normal e essa área aqui com essas células que estão destoando, né? São as células granuloadiposas, que equivalem aos macrófagos de citoplasma espumoso que fagocitaram os restos necróticos. Então elas ficam com essa aparência aqui. Nós vemos também alguns vasinhos com hemácias. E aqui esse vaso maior, que está situado na leptomeninge. Então, como alterações aqui a gente viu as células granuloadiposas, a substância branca edemaciada e a área de necrose laminar no córtex. Um outro tipo de necrose é a necrose caseosa, que acontece em focos de infecção de tuberculose. Na microscopia a gente vê a necrose caseosa nos granulomas imunes da tuberculose. O nome caseoso, que significa semelhante a queijo, se refere a essa aparência friável esbranquiçada do tecido necrótico, a necrose caseosa. Então nós vemos aqui ao lado um pulmão, em que tem essa área mais esbranquiçada, com esse tecido friável, que é a necrose caseosa. Então, nessa lâmina, nós podemos ver a necrose caseosa, que é essa área aqui de substância amorfa, bem eosinofílica, bem rosa. Aqui, nessa parte mais exterior à área de necrose, nós temos o exudato fibrinoso, que são justamente esses filamentos mais eosinofílicos preenchendo os alvéolos, tá? Esses aqui são alvéolos preenchidos por exudato fibrinoso. E aqui nós temos os alvéolos, né, normais, sem o exudato. Um outro tipo de necrose é a necrose gordurosa, que é aquela que acontece na pancreatite aguda. Então, devido a essa inflamação da pancreatite, ocorre a liberação das lipases pancreáticas ativadas no interior do pâncreas e na cavidade peritoneal. Então, essas lipases vão promover a destruição adiposa, gerando essas áreas focais de destruição adiposa, e nessas áreas vai ocorrer a saponificação da gordura. Os ácidos graxos liberados por essa destruição do tecido adiposo, esses ácidos vão se combinar com o cálcio, produzindo áreas calcárias macroscopicamente visíveis. Então, nesse slide aqui, nós podemos ver uma necrose gordurosa de mesentério. Então, essas áreas mais branquinhas é onde aconteceu esse depósito de cálcio nos focos de necrose gordurosa, no processo de saponificação da gordura. Por último, nós temos a necrose fibrinoide, que é uma necrose observada nas reações imunes que envolvem os vasos sanguíneos, principalmente as vasculites por deposição de imunocomplexos. Então, esses imunocomplexos, que são associações de anticorpo com antígeno, eles vão se depositando no vaso sanguíneo, desencadeiam um processo inflamatório que vai acarretar um aumento da permeabilidade vascular, e essa permeabilidade vascular aumentada vai possibilitar a deposição de fibrina na área necrótica da parede do vaso. Então aqui, nessa lâmina, nós podemos ver uma necrose fibrinoide em artéria. Então nós vemos a parede arterial com essa área mais rosa brilhante, que é justamente o depósito de fibrina, associado a neutrófilos devido à resposta inflamatória associada nessa necrose.
Então esse foi o nosso vídeo sobre padrões de necrose tecidual. Espero que tenha sido útil para os seus estudos.